Olá, amados irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós queremos falar de um tema que é muito importante no decorrer de nossas vidas, no decorrer de nossa caminhada, seja na área profissional, seja na área espiritual, e que algumas vezes de nossas vidas nós temos que tomar algumas decisões. Na maioria dessas vezes, essa decisão é ter que abandonar o nosso porto seguro para conseguir saborear, experimentar o sobrenatural de Deus. Observe o que é que está no texto, que está escrito em Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22, que diz assim: Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. O versículo 24 vai dizer assim: Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. O versículo 28 vai falar assim: E respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Pedro não queria ir ter com Jesus de outra forma, a não ser andando sobre as águas, assim como Jesus também estava fazendo. Observe esse detalhe. O versículo 29 vai dizer: E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente, esse é Filho de Deus. O que eu observo nesse texto, meus amados, desde o início, é que Jesus ele manda os discípulos irem, sem estar presente, sem estar junto com os discípulos. Ele tinha o interesse de concluir o que ele estava fazendo. Ele tinha interesse de depois subir para orar sozinho, falar com Deus sozinho. E os discípulos então o obedecem e vão, entram no barco e vão atravessar, sabe? Só que aí a Bíblia ela é clara quando nos diz que as ondas batiam no barco, e isso já começa a causar medo, pânico naqueles homens que estavam dentro daquele barco. E a Bíblia ainda é mais clara quando nos diz que o vento era contrário. Imagine você numa situação onde você tem andado com o mestre o tempo todo, mas de uma hora para outra você está sozinho, por você ter abandonado o mestre ou porque você desistiu em algum momento de sua caminhada. E você agora começa a observar que as ondas batem no seu barco. O seu barco é o local que você tem a base, sabe? É o seu porto seguro, por assim dizer. É aquilo que em sua mente diz: enquanto você estiver aqui dentro, você está seguro. Só que agora as ondas estão batendo. O que a Bíblia está nos dizendo é que o vento era contrário. Porque sim, irmãos, quando nós estamos no barco sozinhos, o vento sempre vai ser contrário. Não tem outra forma de acontecer. Tem um ditado que diz que sozinho ninguém é capaz, e é verdade.
e principalmente sozinho sem Jesus. Mas aí, enquanto as ondas estão batendo no barco, enquanto o vento está sendo contrário, Jesus ele começa a vir ao seu encontro. E só que a sua visão ela está tão deturpada, a sua visão está tão turva, que você acaba até pensando que é um fantasma, quando é o mestre que está se aproximando de você. É ele que está vindo com a solução. É o mestre que está trazendo até você a sua paz. Mas você não consegue enxergar, você vê um fantasma. E aí grita de medo. Só que Jesus, na tranquilidade dele, na paz que ele está trazendo, ele, calma, sou eu. Aí Pedro, quando vê que é Jesus, ainda duvidando, ele diz, se é o mestre, se é o Senhor, então manda-me ter contigo, agora eu quero ir por sobre as águas. Aí Jesus então diz, vem. Porque se fosse qualquer outro, se fosse ainda um fantasma como eles estavam pensando que era, esse não ia ter poder algum de dizer a Pedro, vem por sobre as águas. E até que ele dissesse, vem por sobre as águas, Pedro, quando botasse o pé, ele afundava. Porque o único que tem poder para dar ordem à força da gravidade, para sustentar o pé de Pedro como se estivesse em terra firme, é Deus, é Jesus. Então Pedro, quando ele coloca o pé sobre as águas, ele sente o seu pé se firmar e ele diz, agora eu vou. E ele começa a ir. Ele começa a experimentar o sobrenatural. Aquilo que poucos homens na face da terra conseguem experimentar. E que para experimentar é necessário abandonar aquilo que você tem em sua mente, que é a sua base, que é o seu alicerce, sabe? Aquilo que você tem em sua mente, que é a sua proteção, que naquele caso dos discípulos, inclusive de Pedro, era o barco. Mas aquilo que era a proteção deles até então, estava sendo açoitado pelas águas, porque o vento era contrário. Pedro então vai até Jesus. Só que o fato de Pedro estar indo até Jesus não quer dizer que o vento parou de ser contrário, não. O vento continua sendo contrário. Tanto é que a palavra está dizendo que quando Pedro chega diante de Jesus, por conta do vento estar sendo ainda contrário, ainda está sendo forte, ainda está batendo em Pedro, ele tem medo e ele começa a afundar. Só que novamente ele clama, estando ele perto de Jesus, ele clama, Senhor, salva-me, me ajuda. E Jesus então estende as mãos e sustenta Pedro novamente, coloca Pedro dentro do barco e só aí o vento vai cessar. Só depois que Pedro experimentou o sobrenatural de andar sobre as águas, só depois de Pedro ter medo, só depois de Pedro ter pensado que era um fantasma. E o que é mais importante, meus irmãos, esta situação de Pedro foi ele que pediu para viver. Não foi Jesus que simplesmente chamou, vem Pedro, ter comigo, vem por sobre as águas, não. Foi Pedro que desejou, foi Pedro que falou, deixa-me ir ter com o Senhor por sobre as águas. Muitas vezes a situação que nós estamos enfrentando, difícil, igreja, é porque a gente quer, é porque a gente deseja, é porque a gente pede. Nesse caso de Pedro, menos mal, porque ele queria experimentar o que era andar sobre as águas, ele queria experimentar esse sobrenatural. Mas muitas vezes nós temos pedido a Deus coisas que não era para ter sido pedida. E nesse momento, Pedro experimenta tudo isso, ele tem a sua salvação, a sua vida salva, não afundou. Inclusive ele vem ter medo, coisa que nem era para acontecer, porque Pedro era pescador. Um homem já experiente em águas, em mares. Então ele sabia nadar muito bem, com certeza, porque ninguém vai ser pescador dentro de um barco sem saber nadar, para salvar pelo menos a sua própria vida. E quando ele se encontra afundando, ele tem medo. Porque ele está tendo medo agora é do desconhecido.
é do que não é natural para ele. E isso muitas vezes acontece comigo, acontece com você. Quando nós estamos vivendo o sobrenatural, em alguns momentos, possivelmente teremos medo. Possivelmente teremos medo, até porque o vento que é contrário, ele não parou de bater. Não parou de bater. Mas é importante sabermos que podemos contar com Jesus. É importante termos em nossa mente a convicção de que quando nós clamarmos a Ele, Senhor, me ajuda, Ele vai estender as mãos e vai nos sustentar. Isso é o que importa. Mas tudo isso aqui aconteceu para que esse versículo que nós vamos ler aqui agora, o versículo 33, que foi o último que nós lemos, e eu vou repetir aqui, ele diz assim: e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Tudo o que aconteceu era para chegar aqui, nesse momento do versículo 23. Tudo o que tem acontecido em sua vida é para que esse versículo 23 ele seja uma realidade em sua boca, em sua mente e seu coração. Que você possa dizer verdadeiramente Ele é filho de Deus quando você olhar para trás e ver tudo o que Ele fez por você, de onde foi que Ele lhe tirou, os milagres que Ele realizou em sua vida e aonde Ele tem te colocado. E você vai falar com toda a convicção do mundo: verdadeiramente és filho de Deus. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Deixe seu like aí. Compartilhe esse vídeo para pessoas que você tá na sua mente aí agora, né? Ah, tal pessoa precisa ouvir, precisa assistir esse vídeo. Vá lá, compartilhe. Deixe seu comentário aí se você já viveu um sobrenatural com Deus desse jeito, tá certo? E se inscreva em nosso canal. A gente fica muito grato. Que Deus continue te abençoando.